Olá, está no ar o 11º episódio do podcast Kiron. Eu sou Renata de Andrade. E meu nome é Henrique Meister, sou médico e ajudo outros médicos a faturarem 20 mil por mês ou mais, sem dar plantão e tratando os seus pacientes como um todo. Tema de hoje: os segredos por trás da escolha da medicação que trata como um todo. Segredo já chama atenção. Isso que eu ia falar, é o clickbait. Você caiu nos segredos, vamos te falar todos os segredos. Antes de falar dos segredos, a gente precisa dar uma contextualizada para quem está chegando agora e a gente explicar o que é tratar como um todo. Acho que a gente nunca falou disso, né? Não, é verdade, a gente sempre fala, mas afinal, né? O que é tratar como um todo, né? Tem aquela ideia lá do primeiro podcast, Mecanicismo Vitalismo, na ideia de se tratar partes ou se tratar a totalidade. Então, tratar como um todo nada mais é do que a gente, como médico, né, escapar do paradigma de tratar doenças para tratar doentes, no sentido de conseguir entender que o teu paciente tem aspectos físicos, mentais e emocionais que podem ser considerados em conjunto na escolha de uma medicação que haja sobre esse conjunto, né? Então, acho que a gente escapa um pouco disso, deixa de fazer isso na medicina porque a gente não tem muito o que fazer com essa informação, né? Então, legal, vou tratar como um todo, saber da emoção, da mente, tá, mas o que eu vou fazer com isso? Vai mudar o antidepressivo? Vai mudar o remédio para pressão? Não vai. Então, no momento em que você tem uma arma, né, uma forma de também agir sobre esse todo, de escolher uma medicação que age sobre esse todo, essas questões fora o físico, o mental e o emocional ganham importância porque elas vão interferir na tua escolha, né? Então, tratar como um todo é tratar mental, físico e emoção como uma coisa só, com uma medicação só. E o objetivo do podcast de hoje é falar um pouquinho de uma parte do processo que é, depois de ter entendido essa complexidade toda, todos esses aspectos, como é que a gente chega nessa, como é que a gente escolhe isso, né? Então, isso que a gente vai tentar abordar hoje. Como que é esse processo de seleção dessa medicação que vai tratar o paciente como um todo? Isso. Porque na medicina tradicional, o grande esforço do médico, com a melhor das intenções, como sempre falo isso no podcast, vou sempre repetir, que o médico, mesmo na ideia do mecanicismo, a maioria deles quer o melhor pra gente. Então, só que o esforço maior deles, se você parar para pensar, por que o médico conversa com a gente, por que ele pede um monte de exame, por que ele examina, ele está buscando pura e simplesmente o diagnóstico. Ele só quer o diagnóstico. Ele pode ser super gente boa nessa busca, ele pode ser super empático nessa busca, mas no final das contas ele só quer o diagnóstico. Porque é o diagnóstico que vai dar para ele o remédio que ele vai te prescrever. Então, a missão do médico na medicina convencional é estabelecer um diagnóstico, né? E isso, às vezes, distancia o médico do paciente. A gente já falou sobre isso em outros episódios. Porque se o foco dele é 100% o diagnóstico, esses aspectos mentais e emocionais, se não fomentam, se não ajudam ele no diagnóstico, passam a ser menos importantes, né? Passam a ser até, de certa forma, em certo ponto da vida, dependendo do médico, irrelevantes para o médico. Então, ele não vai querer saber se você tem, como é que você está. Ele quer saber do teu exame, porque ele precisa daquele exame. Então, do que causou isso, às vezes, né? Do se a que causa não é física, se a causa é fisiopatológica. E o pior não digo assim, mas o mais interessante é que mesmo o psiquiatra, que seria o cara que entenderia da mente, né? Sim. Ele passa pelo processo que ele precisa entender a mente, mas quando ele vai tratar, ele trata o corpo. Então ele até indica lá a terapia, ele faz muitas vezes a psicoterapia. Só que do ponto de vista de remédio que ele prescreve, ele se limita ao corpo físico, ao neurotransmissor, as coisas que se tivesse um microscópio se enxergaria. Ele não tem a possibilidade na medicina convencional de, com o tratamento, além da terapia, que é essencial, agir sobre a totalidade. Então isso é meio louco também. Mesmo na especialidade que deveria tratar a tua mente, ela trata teu corpo, né? E essa seleção desse medicamento é importante e acredito eu que possa parecer muito difícil por conta da quantidade de medicações que a gente tem, ultradiluídas, que a gente já falou aqui. Sim, porque aquele esforço todo do médico convencional voltado
ao diagnóstico, no nosso caso, acaba sendo um esforço totalmente voltado à seleção do remédio. O bom é que para selecionar o remédio, eu preciso, já falamos isso aqui também, mesmo que eu não queira ser empático, mesmo que eu não queira ouvir tua história de vida, mesmo que eu não queira, não me importe com você, eu preciso me importar, porque eu preciso disso para escolher o remédio. Então, o esforço todo é pela seleção. E como você disse, é muito remédio diferente, né? São milhares. Então, essa é uma grande dor aí dos médicos que já agem nesse tipo de medicina, dos homeopatas, dos médicos da acupuntura, da Ayurveda. A grande dificuldade está nessa busca de como fazer ali essa seleção da terapia. E aí é uma coisa que vem do que a gente falou e que você está comentando agora, do tropismo, da temática, tudo isso ajuda a embasar isso. Você não começa escutando o paciente já pensando no remédio, Isso, que é o isso. normal, né? O paciente fala, tô com dor no estômago, o médico já vai, não, esse remédio Sempre aqui... estômago, meu Deus, o omeprazol do gastro. Vou ter que fazer uma análise disso. Tá, É que eu tô sofrendo de dor no tem estômago que ultimamente. ser, meu Deus. Não é. Então a gente veio, né? O último podcast a gente falou tropismo e temática. Então agora a ordem natural das coisas seria falar do algoritmo. Como a gente já tem um episódio sobre algoritmo, né? Se não me engano foi o terceiro. A gente buscou aqui nesse episódio fazer uma abordagem um pouquinho mais abrangente dessa questão da seleção como um todo, né? Falando em benefícios dessa seleção deste medicamento que trata o tudo, quais são as vantagens? Qual que é o maior benefício de fazer essa seleção? Através do método, né? Porque fazer a seleção, né? Mas porque assim, na minha história, eu acredito que essa história seja a história de muitos médicos, gatilho mental da história. Preste atenção. Quando você sai de uma medicina mecanicista por ela não fazer sentido para você e você cai numa medicina vitalista, você chega e fala, meu Deus, eureka, aquilo é a salvação da minha vida, dos pacientes, é muito bom, vai todo mundo ficar bem, vai ficar tudo bem. Até que você percebe que às vezes ver as pessoas que já estão nisso há mais tempo, ver o resultado que elas têm, é difícil de chegar lá. Então aquilo é uma quebra de expectativa. Porque você tinha uma expectativa e aqui você vê que aquilo é muito mais complexo do que você achava, a ponto de às vezes te achar que não vai dar. Achar que você vai ter que voltar para o mecanicismo porque aquilo ali é complexo demais. Você sentiu isso? Senti. E acho que quem já fez homeopatia, quem já está nessa vida, sente isso. Porque chega ao ponto assim de numa sala com 20, cada um chegar num remédio diferente, porque cada um seguiu uma linha diferente. Então, muito pouco reprodutível. Apesar do efeito do remédio ser muito legal e muito visível, e todo mundo quer porque vê, chegar lá é muito complicado. Mas no meu caso, chegou ao ponto e falou, cara, não é possível. Tem que ter um jeito, né? Então, falando um pouquinho do método de seleção do Chiron, essa virada de chave ela acontece muito mais nesse processo, nessa fase da consulta, que é a seleção, do que do tropismo na temática. Tropismo e temática também são abordagens que ajudam, mas muito menos revolucionárias, ao meu ver, do que essa fase da seleção no método. Porque ela se apoia nesses pilares tropismo e temática, que foi o que a gente falou no episódio passado, como formas de filtrar uma lista de medicamentos que foi gerada por uma análise de aspectos estáticos do paciente. Aí, para você entender um pouquinho mais bem, se quiser saber mais sobre isso, ouve lá o episódio, se não me engano, 3, que a gente falou bem do algoritmo. Mas o algoritmo realmente é esse tesouro escondido, digamos assim, né? Que é algo assim que estava lá, mas acho que ninguém muito botava atenção nisso. E algo que fez com que essa seleção fosse algo muito intuitivo e muito mais simplificado do que era antes. Então, o maior benefício, né, que eu viajo aqui, fujo da pergunta, mas o maior benefício é você ter um processo simplificado a ponto de possibilitar para você uma ligação maior com o teu paciente. Eu acho que esse é o maior benefício. Porque do mesmo jeito que o médico no mecanicismo fica muito ligado no diagnóstico e às vezes esquece do paciente,
No vitalismo, às vezes você fica muito ligado em achar o remédio, que é o correspondente do diagnóstico pra gente, e também esquece do paciente. Então, é claro, selecionar usar, prescrever uma medicação que trate o todo é algo que já vem da medicina vitalista, mas o método Kiron traz algo a mais para o médico para que ele consiga, enfim, selecionar isso de um jeito sistemático, de um jeito Boa. replicável. É Que isso. de 10 pessoas, os 10 cheguem pelo menos em algo parecido. A dúvida fica entre 2, 3 remédios. E aí o algoritmo é que entra para trazer Ele é um isso mais grande palpável. diferencial, mas a gente já falou aqui também. Se fosse o algoritmo só o algoritmo, ajudaria muito. Em Sim. vez de ficar com 5 mil, você ficaria com 40. Mas ainda seriam 40. Então você ter o algoritmo é um salto quântico. E ter formas de estruturalmente e através de um método, de coisas que você olha para o paciente, saber o que você vai olhar para refinar aquilo, eu acho que é uma grande vantagem. E aí entra um segundo aspecto que eu queria também conversar hoje, que são teorias de homeopatas contemporâneos, principalmente um homeopata holandês chamado Jan Schouten, que ele tem teorias que simplificam a análise da temática. Então, naquela questão da temática lá, que a gente falou da história de vida, dos nós, blá, 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 a gente se aproveita dessa teoria para conseguir categorizar esses nós. Então ele conseguiu perceber que existem uma série de remédios, seja no reino mineral, vegetal e também no animal, que tem uma temática muito voltada, por exemplo, à família, ao trabalho, à criatividade. Então você utilizar também desse conhecimento dentro da temática para ser um filtro do algoritmo é algo que também ajudou demais a ser algo mais simples, mais tranquilo para o médico. É engraçado que para quem já tá, porque o público do Kiron ele tem dois públicos, né? O público que nunca chegou lá, nunca fez nada, que é muito bom porque não conhece, sem não tem vícios nenhum, acha que é isso e nossa, que legal. Vê dificuldade em outras coisas. E um público que já estava nessa lida, assim, já estava e tem outras dificuldades. A maior dificuldade, ao meu ver, é a simplicidade que o processo se torna. Isso dá um tilt na cabeça da galera. Ele acha que alguma coisa vai ficar de fora. Não, é muito simples. É simples demais para eles. Então quando a gente tá lá, mas é só isso então que faz. Mas vamos, tipo, o que mais? Não, é só isso mesmo. Não pode ser só isso. Tipo, eles ficam brabos que é só simples. Que é simples demais. Sei lá, às vezes dá a impressão que, puta, mas eu me esforcei tanto para saber o complicado e agora que você vai me falar que tem esse aqui? Então isso é engraçado de ver. Então eu acho que esse é um reflexo desse benefício, dessa vantagem que o médico tem. E quando a gente pensa naquela pergunta, e se o médico não fizer assim, se ele não escolher uma medicação que trate o todo, a gente divide também nesses dois públicos, Sim, né? Tem médicos que não vão se adaptar, talvez, que já vão entrar nesse público que é o médico que já lida com isso, né? Pode ser que ele queira ficar lá com o jeito dele, que sempre fez. Eu acho pouco provável, mas pode ser. Eu acho que o risco que ele corre é de manter uma prescrição sempre voltada aos mesmos remédios, porque o jeito clássico de fazer essa seleção é através de uma ferramenta que se chama repertório, e naturalmente essa ferramenta acaba nos indicando com uma frequência muito maior uma série muito curta de remédios. Você vai sempre prescrever lá 20, 30 remédios, porque eles são os que mais aparecem nessa outra ferramenta. E você perde a possibilidade de prescrever de remédios totalmente diferentes. Hoje mesmo atendi uma paciente que já usava, sempre foi um monte de médico homeopata, usou um monte de medicamento. E apareceu um remédio para ela que eu tenho certeza absoluta que ninguém nunca prescreveu. E era muito mais parecido. Tinha características lá do licopódio que ela usava, que é um remédio famoso? Tinha. Aparecia na lista do algoritmo? Aparecia. Aparecia. Agora apareceu uma medicação que é feita da gaivota. Diomedeia exulans, acho que chama. E você vai ler a experimentação e, cara, tem um monte de coisa. Então, o risco que o médico tem de permanecer na maneira clássica é ajudar com o licopódio nessa paciente, que vai ajudar, tá no algoritmo, vai ajudar. A gente sabe por outros meios que vai ajudar. Mas ele pode talvez ajudar mais com uma medicação que é menos conhecida, que ele nunca prescreveria de outras formas, nunca apareceria no repertório de Diomedeia.
Né? Nem tem, quase que não tem na farmácia, tive que ligar lá se tinha. Você já tinha Quase tive prescrito? que ir na praia pegar uma gaivota pra fazer que não tinha. Eu nunca tinha prescrito. Eu nunca tinha estudado o remédio. Isso que é legal, né? Isso Aí que é eu olhei o interessante. remédio, porque eu sou meio fogueteiro, né? Quem me conhece vai saber. Eu sempre fui novidadeiro, na vida profissional e na vida pessoa física e pessoa jurídica. E eu olhei aquele Diomedeia e falei, Diomedeia, legal, né? Aí fui ali ler, fui estudar, fui ver o que tinha, algumas características como o remédio pequeno não tem, não é livros e livros, são poucas coisas que tem sobre o remédio. Só que poucas coisas muito características da paciente, assim, que tinham muito a ver. Tropismo tinha a ver, uma questão de isolamento que tinha a ver. Falei, primeiro no algoritmo. Tropismo, impregnância voltada ao reino animal. Falei, cara, é esse. Vamos lá. E foi. Eu não posso falar se deu certo também, né? Até de hoje, né? Então, Isso que eu eu ia não posso falar, quando assim, que a gente vai mas saber? a gente sabe, né? Depois de entender que tem a ver, porque você vê... tem alguns pacientes que eu brinco que, tipo, o remédio tá certo. Se você não melhorar, o problema é teu. Porque esse remédio tá tão perfeito que é esse remédio. Não sei se é o caso, mas eu tenho bastante confiança, assim, que esse remédio vai ajudar. Então, eu acho que é uma pena, assim, eventualmente você ficar agarrado à pedra lá e não ter a coragem de se soltar e olhar ali o mundo que existe fora da água. Né? E eu acho que o método Kiron dá essa confiança. Ele te mostra o Dá. novo, né? Mas também te dá essa confiança de prescrever isso acreditando. Na pior das hipóteses, você prescreve o licopode depois. Não tem problema. Sim. Sabe? Não vai ter problema nenhum. E outro aspecto também para o médico que às vezes está muito agarrado é que ele não precisa ser 880. Ele pode conhecer essa metodologia. O que eu sempre sugiro é que quando você está conhecendo uma metodologia, você se dedique 100% à metodologia, porque senão você vai misturar lá e depois não sabe se ela funcionou. Ah, mas não funcionou. Sim, mas você seguiu exatamente? Não, né? Agora, depois que você seguiu ela exatamente, e seguir exatamente, no caso, não é seguir exatamente por 10 anos de estudo, 2 são 8 semanas, não vai cair pedaço. Aí você junta o que você acha que você tem que fazer. Ah, mas eu gosto muito, sempre repertorizei, manjo muito, sei muito de rúbrica. Beleza, faz tua repertorização e faz uma contraprova aqui. Eu uso o tropismo e a temática junto com o algoritmo para filtrar teu repertório. Então, não é uma questão de 8 ou 80. O risco do médico que não faz é esse, né? De estar eventualmente deixando algumas medicações importantes para trás, ao mesmo tempo que ele pode misturar com a prática que ele tem, né? Onde que você acha que os médicos mais erram nesse processo? Eu acho que o maior erro é esse de não se abrir para possibilidade. Isso é clássico, acho que em qualquer área, né? Sempre tem uma novidade. Ah, não, mas eu vou continuar fazendo. A própria decisão de um médico que nunca se dispôs a tratar como um todo e ceder ao que ele já faz, né? A sua comodidade, a um comodismo, assim, não, mas já tá dando certo aqui, já não é. Eu acho que esse é o risco, é ele ceder ao comodismo, é ele não abrir o olho para isso, nem que seja para dar uma espiada. Então acho que o maior risco é ele tá virando as costas para uma medicina que, ao meu ver, pode fazer com que a satisfação com a medicina que ele tem aumente, que o paciente se sinta mais acolhido, afinal o foco passa a ser o paciente e não mais o diagnóstico na medicina mecanicista do médico que não é homeopata, ou no diagnóstico medicamentoso para o médico homeopata. Então ambos estão olhando para algo que não é olhar para o paciente. Então eles perdem essa oportunidade, ao meu ver. Mas eu acho que os médicos que já estão acompanhando o podcast, assistindo, escutando, eles já passaram dessa etapa de se fechar. Tomara. É que às vezes cai um louco aí, né, a primeira vez. Mas será acolhido, né? Se ele já está aqui é porque ele já se dispôs a dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha. No que o Dr. Henrique doido tá falando aí, né? Cara, eu suspeito pra falar, mas se der uma olhadinha, ferrou. Não dê nenhuma olhadinha. Se você é do público que já faz e quer melhorar o que faz, ferrou. Se você é do público que nunca ouviu falar nisso, aí pode ser que você ainda ache que é meio loucura. Mas quem sabe? Estamos aí, na arte do convencimento semanal. É isso aí. Dica prática. Como começar? Então, a nossa velha história aqui de como começar é sempre aquela história de você, uma vez por mês, uma vez por semana, ou por mês, atender um paciente
baseado nos pilares do método, né? Não adianta nada, ao meu ver, ou adianta menos, você usar só o método de seleção do método Kiron, se ele não vier precedido pela tomada de caso baseado em tropismo e temática, acho que vai ser mais fácil. Isso também é um erro comum dos alunos que chegam. Então, o aluno que chega lá, que já fez homeopatia, ele toma o caso da maneira que ele já tomava, como ele sempre fazia, e daí ele vai querer analisar pelo Kiron. Dá certo, mas é melhor você fazer tudo certinho, né? Você fazer tudo do começo, meio e fim. Então, a minha sugestão é que você analise, né, os episódios anteriores, né? Ou segue lá o Instagram, tem bastante caso clínico que eu tomo, então dá para você entender mais ou menos a ideia. E faça uma análise baseada em tropismo e temática, né? Uma vez por semana, para você ver a possibilidade disso acontecer. Ou se não puder eventualmente ser na prática, até porque tem a questão do algoritmo, é algo que você tem que se habituar, eventualmente você tem que comprar crédito do algoritmo. Um ponto inicial seria acompanhar os casos clínicos tomados, né? Tem no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar e você vai sentir o drama, assim, para ver se isso faz sentido para a tua prática ou se não faz. Dos alunos que estão passando que estão agora estudando o método Kiron, que você conversa com eles, o que eles sentem disso, dessa seleção? Algum já conseguiu colocar em prática uma vez por semana e trouxe alguma coisa assim inesperada? É difícil para mim falar, né? Eu sou suspeito para falar, o cara que é, né? Mas eles, desde o início, eles já fazem, porque a grande maioria dessa turma atual, ela é de médicos que já atuam e já faz. Então, para eles é muito fácil colocar isso na prática, assim. Mas ele já surgiu alguma medicação nova que eles falaram, não, sempre. Realmente. Por mais que, assim, pra quem não conhece... Parece que pra eles nunca surgem as antigas. Parece que eles ficam meio fogueteiros pra prescrever coisa que eles não conhecem, né? Porque quem nunca teve o médico que nunca teve ele não contato, sabe o que é, tudo é novo. Mas é interessante saber dos alunos que estão agora, que já tratavam com medicações ultradiluídas, que estão descobrindo outras. É legal que na turma a gente tem os dois públicos, né? Então tem uma galera que não conhece, então pra ele tudo é novo. Pra ele não sabe qual remédio que é grande e qual que é pequeno. Pra ele tá tudo igual e acho isso ótimo. Seria ótimo ser assim desde o início. E tem uma galera que já conhecia. Então, são benefícios assim ou impressões diferentes. O cara que já fazia, ele fica nesse bug assim de meu Deus, é só isso. Meu Deus, eu não sei o quê. E fica querendo atender todo mundo. Não, mas eu já atendi não sei o quê. Aí atende a família inteira e busca remédio para todo mundo. E os que não, eles têm... A minha percepção é que isso daí sim começa um pouco mais devagar. Atende um paciente e vê como é que tem mais dúvida em relação às questões de potência, de seleção do remédio, que o pessoal que já fez já sabe, não tem menos conflito nisso. Então, ao meu ver, esse público que nunca fez, ele tem um ritmo mais tartaruga, devagar e sempre. Então, menos estresse, menos conflito, menos revoluções, mas vai dando certo. O pessoal que já fez é coelho, então tá tudo certo, meu Deus, o que tudo, 300 casos, mas fica são ritmos diferentes. Então, quando eu faço mentoria com o cara que já fez, é um ritmo. Quando eu faço que não fez, é outro ritmo. Assim. O cara que já fez, a gente analisa em uma hora 3 casos, e não sei o quê. O que não fez é um caso, devagar, vendo as coisas. Então, eu acho mas é bom pros dois, assim. É o começo do método, né? Não tem uma experiência de muita gente, assim. Mas, por enquanto, todos bem satisfeitos, assim. Eu acho que até a partir dessa semana, né? Pra quem tá vendo próximo de quando a gente tá gravando esse podcast, começo de janeiro, me acompanha no Instagram que a gente vai fazer algumas lives com o pessoal que tá. Porque daí ouvir da boca deles é melhor. A impressão que eles têm, o que eles sentem. Fazer perguntas pra eles, o que eles estão sentindo. Eu acho que isso vai ser melhor pra quem quer saber mais do que eu falar. Assim. Eu sou suspeito. Mas o que eu acho mais legal, por mais que você seja suspeito, que você é o criador do método Kiron, você ainda aprende e você entende? Não. É isso que é legal, porque é uma coisa tão... Assim, beleza, pra mim já tá ok, porque eu criei. Não, você criou um método que ainda te traz benefícios ao longo de todo esse tempo em que você trabalha com o método. Isso é legal. Não, e ter essa troca com a galera que tá chegando, assim, é uma coisa que eu não sabia que era assim. Nunca criei métodos, nunca ensinei métodos, é a primeira vez na minha vida que faço isso.
E, e é muito louco, porque no início do método, ou quando estava fomentando as coisas, você pensava aquilo com você mesmo, né? Eu pensava aquilo com o pai, né? Que veio aqui no primeiro episódio, a gente discutia. Então, termos e percepções eram nossas. Agora, quando você coloca dezenas ali, 10, 15 alunos, eles vão ter outras percepções e vão te dar outros insights sobre as coisas. Um exemplo é que a gente sempre prescrevia, por exemplo, né? A medicação no começo a gente prescrevia em glóbulos. Só que a medicação ela é usada uma vez por mês. E daí o paciente achava estranho aquilo, porque ele vinha com um frasquinho cheio de glóbulo, com 50 glóbulos, ele só tinha que usar uma vez. E daí ele não entendia às vezes, mas vou guardar isso aqui, vou jogar fora. Aí tinha uns que achavam que tinha que tomar até o final, tomava todo dia. Então era uma confusão. E daí teve uma das alunas que falou, mas eu prescrevi em dose única, em líquido. Porque daí é óbvio que se ele toma em líquido, ele entende que aquele líquido acaba, não tem em casa. Ele toma em líquido, ele não tem mais. Então ele entende que aquilo é tomado uma vez só. Mesmo depois que você passa para glóbulo, ele já usou a primeira vez, ele já sabe. Então isso é uma coisa simples, prática, bem prática, mas que eu nunca tinha pensado. Falei, cara, é óbvio, né? Além de respostas, assim, casos que, tipo, eu não tenho muita dificuldade. Tipo, cara, eu não consigo, tem coisa que é difícil, não vai. E as meninas lá com uma semana, não, melhorou 70%. Eu falei, cara, mas eu não consigo. Essa troca é legal, né, com quem tá colocando em Dá uma prática. raivinha até. Falei, não, eu tinha que conseguir, eu que falei pra você. Mas aí vai evoluindo também. Você tira minha casquinha, né? Falei, não, esse é o método, muito bom. Tô brincando, mas é engraçado, porque elas recriam o método, né? Eu não fiz nada, né? Na verdade, o próprio método é uma junção de métodos, né? Não tem nada que eu criei do nada. O mérito, se é que há algum, é de escolher pontos que se cruzados se alinham bem, né? Então não há nenhuma criação original. A criação original é misturar esses elementos. Então ele é um método vivo, né? Que as meninas vão... Meninas, porque a maioria é meninas, né? Os médicos são super bem-vindos. Mas elas vão dando o toque delas e isso é muito satisfatório. Que bom. Que bom. E que a gente traga mais experiências dessas trocas que você está tendo com seus alunos e alunas para a gente discutir aqui. Isso é muito legal. É difícil, né? É igual eu falar do método, né? Tipo, é suspeito para falar, mas eu também sou suspeito para ver o potencial que isso tem, assim. E a gente já falou disso, que isso não é para qualquer médico, no sentido assim, de que não vai chegar a um ponto da vida que metade dos médicos do Brasil não vai rolar. Nem é para ser assim. Agora, tem que ser, dá para ser muito mais do que é. E o impacto exponencial que isso tem sobre os pacientes, né? Porque um médico formado atende X pacientes que são em X famílias. Então, vira um ciclo assim de mudança que é muito, muito legal, assim, de cogitar essa possibilidade, né? De um crescimento que acho que todo mundo ganha, né? Ganha o médico por se sentir mais satisfeito, ganha o médico por naturalmente o faturamento dele aumentar, naturalmente ele sair do plantão, naturalmente ele poder levar o filho dele na escola, ver o filho cair o dente e tá lá do lado. Isso é uma rotina que nem sempre os médicos têm, emendam um plantão no outro e nem sabe que caiu o dente do filho. E do lado do paciente, puxa, o paciente é obviamente, né? Então, não é melhorar o paciente. O objetivo do método não é nem esse, que eu passe a dor de estômago, tudo beleza. Agora, se isso não acontecer dentro de um contexto em que ele assume um protagonismo para a vida dele, isso está errado. Então você vê que o paciente começa... Teve um paciente também hoje que falou, doutora, ninguém nunca falou comigo assim, sabe? Ninguém nunca falou do meu problema assim. No sentido assim de que às vezes tem que dar uma chacoalhada. Falar, olha, você vem pela dorzinha, mas, cara, vamos aí. Até quando que vai ficar nessa, né? Então não é um impacto sobre a saúde do paciente dele de ausência de sintoma. É também. Mas é um impacto tão profundo, ou mais profundo, que gera uma mudança na própria estrutura familiar, na própria dimensão ali de uma pequena esfera dele ali, que eu acho que é muito significativo. Assim. Então o potencial é grande. Está no começo, mas se Deus quiser vai crescer rápido. Sim, como você diz, o método Kiron não é para qualquer médico, você não está vendendo aqui uma simplificação, vai ser fácil, vai ser simples, não.
não é, mas é a chance de ressignificar a carreira e dar mais sentido naquilo que o médico está precisando agora. Então, se o médico está insatisfeito, se ele está com a pulga atrás da orelha. É um método Kiron que pode Pode ser uma servir chance, para você. pode ser que sim, pode ser que não, mas vale a tentativa, eu acho, vale a queda. Também. Beleza? Então é isso que tínhamos para falar hoje. Boa. Redes sociais. @Dr Henrique Meister, Meister que escreve, Meister que se fala. Gostei, parece um slogan. É. Meister se escreve, Meister se Meister fala. se fala. E aqui, @libélula, digital, Falei certo? Não. @libélula, digital, Ah, tá tem dois certo? underlines? Tem 2 underline. E eu já tô esquecida dos arrobas. E @Pacondê Podcasts. Se você quer fazer seu podcast e não sabe onde fazer, não sabe quem te ajudar, Libélula Plus Pacondê. Exatamente. Ah, gostei. Valeu, gente. Valeu.